Inevitavelmente, suas escolhas, elas refletem a pavimentação do futuro. Tudo aquilo que você faz, inevitavelmente, você vai ter que se encontrar. Suas ações, na verdade, me parece funcionar como bumerangues. Aquilo que você inevitavelmente arremessa, mas num determinado momento volta para sua mão. É assim que funciona. Por isso, o meu propósito de falar de fé, porque nós estamos vivendo num ambiente, você sabe, uma das coisas que mais destrói casamento? Ausência de fé. Ué, pastor, fé em Deus? Não. Fé que o indivíduo que vive com você pode mudar. A maioria dos casais que vem falar comigo que quer separar, eles não acreditam mais que o marido mude, que a esposa mude, que o outro mude. Por quê? Porque não mudou faz tanto tempo, já prometeu tantas vezes, que a credibilidade, quando a credibilidade é comprometida, inevitavelmente a ausência de fé se instala. Na minha segunda mensagem eu falei sobre o governo. Pessoas desgovernadas, pessoas que não conseguem governar seus desejos por compra, por comida, por sexo, por nada, por celular, nada. Não consegue. Há um tempo atrás eu levei uma pessoa num sítio, eu tenho um sítiozinho ali pequenininho, levei uma pessoa para lá, 40 minutos depois, a menina estava tremendo. Falei, que houve? Não, me leva daqui, me leva daqui, me leva daqui. Aqui não tem sinal de celular, não? Eu falei, não me leva, me leva, me leva. Ela estava tendo um surto, o que não tinha. Eu falei de gente tão desgovernada, desgoverna a sua língua, desgoverna tudo. Não presta atenção no que não tem governo de nada, nada. E a Bíblia diz que o homem foi criado para quê? Para quê? Para governar. Está lá no Gênesis, depois você lê, está no primeiro livro. Não dá nem tanto trabalho. Tudo que eu estou falando, você é capaz de aprender lendo um capítulo da Bíblia. Gênesis 1, 7. E governo, sol para governar dia, lua para governar noite. O que a Bíblia está dizendo? Se está de dia, se está bom, se favorável, governe. Se está escuro, se está inóspito, desagradável, governe. Porque a maioria das pessoas se lasca com a perca de governo. Perde o governo da língua, fala o que não deve, faz o que não deve. E aí depois, o Senhor me perdoa e diz, eu perdoo, você é sua mulher. Ontem, por exemplo, eu fui num evento, tinha quase 8.000 mulheres. Pensa num troço desse. Nem sei se eu posso chamar aquele de evento. Obrigado. 8.000 mulheres. No final eu fui orar por algumas. Uma se aproximou de mim e me disse, pastor, me ajuda, eu matei meu marido. E eu fui absolvida porque a justiça entendeu que eu matei meu marido em legítima defesa. Minhas filhas me perdoaram porque elas acompanharam o processo e sabem que foi em legítima defesa. Na verdade, eu nem queria matá-lo. Mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar. Aquela imagem não sai da minha mente. Aliás, eu estou contando essa história para vocês para pedir oração para algumas pessoas. Uma me procurou e disse, pastor, eu estou nesse evento, meu marido tentou me matar essa semana e eu vim para cá e ele já me mandou a mensagem que assim que eu voltar para casa, ele vai me matar. Ela disse, eu já denunciei, mas eu não tenho proteção. Então, inevitavelmente, eu vi o sofrimento dessas pessoas. Eu só por isso, eu devia ter falado isso antes, mas coloquei na mensagem para que vocês me ajudem em oração. Eu vou colocar até depois do nosso grupo, ok? De oração da igreja, para que... Mas preste atenção, inevitavelmente há um propósito, roubar o nosso governo. Roubar o governo das nossas emoções, fazer com que percamos o controle de tudo. Foi por isso que Davi caiu. Foi por isso que Abraão entregou-se ou permitiu-se se deitar com o egípcio Agar. Por quê? Porque ele perde o controle. Citei Herodes, o governador da Judéia, dando o governo, certo? Da Judéia na mão de Salomé, uma menina dançarina. Isso é praticamente
uma loucura. Me pede até a metade do meu reino, Salomé, que eu te dou. Naquele momento, é como se Herodes saísse do trono de governo e botasse uma menina para governar. São ingredientes, se não forem respeitados, fé e governo, sua vida pode virar uma desgraça. Ainda que você, depois que morrer, vai morar no céu. Mas morar no céu não é a garantia de ter uma vida terrena boa. E hoje, eu quero falar do terceiro ingrediente. Eu quero falar de pessoas. Vai ser rapidinho, certo? Nós vamos falar dos desafios dos relacionamentos. É isso que eu quero falar com você. Porque, inevitavelmente, não dá para viver nesse mundo sem se relacionar com gente. E 3 coisas eu separei para você. Esse culto é bem mais curtinho, certo? Mas eu preciso, primeiro, dar 2 textos bíblicos que enfatizem, porque é assim que funciona. Deixa eu te avisar uma coisa. Se você entende um pouco de Bíblia, nunca se sustenta uma tese bíblica pautada em apenas um texto. Nem. O correto é que uma tese bíblica sempre esteja pautada em 3 ou, se possível, mais textos. E que senão alguém pega um único texto contextualizado numa história totalmente diferente e fica fácil enganar você. É como se alguém, imagine, a mulher sábia edifica, aí alguém olha para você e diz, olha, essa frase está errada, vou ler para você direito. A mulher sábia edificar em casa. Mas está escrito aí, está aqui, ó, edificar em casa. Se você não sabe ler, ficou em casa. Não, a gente precisa abrir a mente do povo. E uma das coisas difíceis é lidar com gente. Fala assim, gente. Diga, a pessoa mais difícil que eu já tive que lidar, diga. Sou eu. É ou não é verdade? É. Então, 2 textos só para você entender. Eu poderia te dar mais, mas eu não tenho tempo. Gênesis 2:18, bota aí rapidinho. Não vou passar do horário não, já o povo está saindo para chegar outro. Gênesis 2:18. Quem falou foi Deus. E disse o Senhor Deus. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja? E vou fazer uma uma mulher, para que ele tenha com ela filhos, para que eles montem uma sociedade juntos. É isso. Irmãos, primos, tudo isso vai surgir dessa primeira família. Porque para Deus não é bom que o homem esteja. Aí algumas pessoas querem viver no isolamento. Você tem o direito, só que não é bom. Porque se Deus diz que não é bom, não é bom. Agora cá convenhamos, tem as coisas boas de se relacionar. Bom, tem coisa boa em ter marido, tem ou não? Mas tem coisa ruim em ter marido. Tem coisa boa em ter esposa, marido. Mas tem coisa ruim. Tem coisa boa em ter filho. Mas tem coisa ruim também. Isso aí. Tem coisa boa em ter sogra. Tem coisa boa em ter cunhado. Tem coisa boa em ter patrão. Tem coisa boa em ter vizinho. Tem. Sempre tem. Mas também tem coisas ruins. Falar de sogra é sempre um negócio extraordinário. Mete na cobra, o veneno parece que já espirra. Certo? Alguém me perguntou esse dia, você não gosta de sogra? Eu falei, eu gosto tanto de sogra que se minha mulher deixasse eu tinha mais de uma. Certo? É brincadeira. Certo? Mas Deus disse que não. Ela já está acostumada comigo, são 30 anos. 30 anos. Certo? Vamos lá. Disse Deus, não é bom que o homem esteja. Eclesiastes, põe aí, por favor, 4:8. Outro texto, eu poderia usar bastante, mas... Eclesiastes, capítulo 4, verso 8. Há um que é só e não tem segundo, ou não tem alguém. Sim,
ele não tem filho e nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Continua. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, eles rendem mais. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O texto diz, marque aí na sua Bíblia. Há pessoas que escolhem ser sozinhas, não vão ter ninguém ao seu lado. O que elas vão fazer? Provavelmente mergulhar em atividades, buscando tirar delas o melhor proveito, sem jamais se perguntar para quem eu estou trabalhando, ou o que eu estou fazendo, se não há um legado a ser deixado depois de mim. E a Bíblia começa a explicar tudo isso, e o propósito é único: explicar, expor a necessidade que temos e a importância de lidar com gente, pessoas. Por isso eu separei 3 coisas. Primeiro, o que são pessoas. Eu quero te mostrar e perguntar se elas são todas iguais. E por último, eu vou te mostrar o que nos aproxima e o que nos distancia. É rapidinho. Parece muita coisa, mas não é não. Que são pessoas? Bota o texto. Eu quero o texto para o povo ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, me ajuda aí, irmão, que hoje eu vou precisar bastante de texto, tá bom? Se puder já ir anotando, porque no segundo culto fica mais fácil. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sei que o equipamento aí não tá legal, já vi que ele não estava funcionando bem. Se não der para colocar, é só sinalizar que eu resolvo aqui. Tá bom, Douglas? Me avisa aí. 1 Tessalonicenses 5, 23, porque não pode demorar, senão atrapalha o andamento aqui. Isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Repita comigo: todo o vosso espírito e alma, corpo. Tome somente aí, para a gente ganhar tempo. O mesmo Deus vos santifique em tudo. Ok? Tudo. Totalidade. E o que é tudo aqui? O ser humano. E tudo do ser humano se resume numa das suas semelhanças com Deus. Qual é, pastor? A Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A semelhança não era física. Lógico. Uma das semelhanças nossas para com Deus é o poder de criatividade que herdamos dele. É verdade. Mas uma das semelhanças mais claras é a Trindade. Assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E aí eu quero mostrar a você que se pessoas são corpo, alma e espírito, ela tem 3 necessidades. E quando você tiver um problema com pessoas, quando você quiser investir em pessoas, defina quais das 3 áreas fará seu investimento ou você irá analisar para resolver uma questão. Pessoas vão ter problemas em áreas físicas, materiais, corpo, terão problemas em áreas emocionais, alma, e terão problemas em áreas espirituais, espírito. Então eu vou te mostrar e você faz a sua leitura do texto bíblico para mim, por favor. Gênesis, capítulo 30, ou capítulo 25, verso 30. Coloca para mim. Se é corpo, alma e espírito, me ajude a entender isso aí. Gênesis 25, 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso chamou seu nome Edom.
Nós olhamos para uma necessidade de um camarada que vai se enfiar numa das maiores enrascadas da sua vida. E o que Esaú tem? Uma necessidade física, emocional ou espiritual? Faz a leitura para mim. Física por quê? Porque ele tem. E quando tem fome, perde o governo, vende sua primogenitura para seu irmão. Uma queda estabelecida por uma necessidade material. Olha o prejuízo que esse cara... Se conseguisse o controle, ele está em casa, ele tem mãe, ele tem uma série de coisas que poderia recorrer, mas ele olha para a comida e sua fome fez com que ele jogasse tudo fora. Por quê? Porque pessoas fazem besteiras quando têm necessidades extremas, materiais. Pegam dinheiro a 30, 40, 50, 100% de juro, porque têm necessidades. Fazem coisas extraordinárias e acabam se prejudicando. Dá uma olhadinha para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. Isso, 4:34. Isso. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, ou seja, trazia tudo do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Com isso, eles ganhavam credibilidade, respeito, admiração. Eram pessoas que eram vistas como piedosas, como pessoas capazes de abrir mão de coisas materiais. Mas o capítulo 5, no verso 1, bota pra gente aí, porque é o contexto desse texto que eu vou te dar agora. 5:1. Isso. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Lembra no capítulo 4? Quem vendia entregava o quê? Entregava o quê? Mas ele vendeu e entregou parte do... Mas disse que entregou. Disse que entregou. Mas entregou. Mas ele disse que entregou. E por que ele disse que entregou tudo? Porque ele queria se parecer com gente que fazia coisas que ele não tinha coragem de fazer. Esse camarada tem uma necessidade material, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele tem uma necessidade emocional. O que ele quer é se parecer. O que ele quer é que as suas emoções sejam satisfeitas com admiração. Ele quer ser ovacionado, ele quer ser respeitado. Ele quer ser visto da maneira que os outros é visto. Sabe o que acontece com ele e a mulher dele por uma necessidade emocional? Os dois morrem perante Pedro, que disse exatamente o seguinte: Ananias, você veio aqui contando mentiras. A propriedade não era sua, cara. Vendendo, você ficava com o dinheiro todo. Ficava para você. Ou então vinha aqui e dizia: olha, gente, eu vendi por 50 mil, mas eu só vou dar 25, porque eu estou precisando do restante. Beleza, ninguém está te pedindo nada. Muitas pessoas, e tem gente caindo, certo? Vivendo coisas muito ruins por suas necessidades emocionais. Pessoas que precisam de aceitação, pessoas que não toleram o potencial de outras pessoas, pessoas que... Mas é um negócio horroroso, essa parte, essa necessidade das nossas emoções, que fazem parte de nós. Nós não temos como abrir mão disso. O que temos que fazer é voltar na mensagem anterior, que falávamos de quê mesmo, gente? De quê? De governo. Governo. Governo minha vida. Eu já falei isso aqui. Eu fui jantar com o Mary uma vez. Na hora que veio a conta foi R$3.500. Um negócio de um tal de um fundi. E nem comida direito era. Lembra, Mary? A gente devia estar umas 12 pessoas. 3.500. Eu falei, o que é isso? Naquele dia eu falei para ela. Eu não podia brigar com ela, porque quem tinha convidado ela para ir era eu. Porque se fosse ela que me botasse numa furada dessa, o bicho ia pegar. Mas ela olhou pra... Quem disse esse bem feito, meu?
Tô rasgando o coração hoje aqui, filho. E aí, depois, na hora de ir embora, eu falei com ela, querida, olha só, nunca mais nós saímos com esse povo para comer. Nem para tomar água, quanto mais para comer. Você tem que aprender a se controlar a necessidade. Só que preste atenção, ela é só gente da alta, né, Leandro? Nossa, me senti importante. Irmão. Mas custou. Marcos capítulo 7, verso 26. Marcos 7, 26. E uma mulher grega, sirofenícia de nação, rogava-lhe que expulsasse sua filha. Ela tem uma necessidade, sim ou não? Ela é material? Ela é emocional? Ela é espiritual. Dá para você entender? Gente tem necessidade material, emocional. Quando sua mulher der um chilique, ou seu marido, que o homem também dá chilique. Sim ou não? E hoje dá até mais do que mulher. Pergunta, não pergunta audível não. Pergunta aqui, quem tá aí? Essa necessidade vem do corpo, da alma ou do espírito? Porque tem gente querendo resolver coisa espiritual com dinheiro. Não resolve. Coisa material com oração. Ah, meu filho, você precisa de uma calça para você sair? Vem cá, menino. Vou orar por você. Senhor, faz esse menino ficar satisfeito com esse short. É loucura. E tem gente que acha que doido sou eu. Oh, meu Deus. Então fala assim, eu sou um corpo com alma e com espírito. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Todas as pessoas são iguais, sim ou não? Sim e não. Sim, por exemplo, todas as pessoas, a nível de regra, têm 2 braços, uma cabeça só, 2 olhos, isso, tem cauda, chifre. Não, para de bobeira, tô falando sério. Engraçadinho. Para de bobeira. Agora, né? Quando eu não brinco com vocês, vocês brincam comigo, né? Tá certo? Tem pena? Não. Então, no que diz respeito à parte física, vamos tratar assim de uma forma... Todos nós somos, e todos nós temos corpo, alma e espírito. Então, todos nós somos filhos de Deus. Ah, que beleza. Somos iguais. Porém, são muito diferentes. Você tem 3 filhos, é um de um jeito, o outro do outro e o outro do outro. Tem um filho seu que fala com 6 meses. 6 meses de nascido, o menino já tá falando. Normalmente é feio. Anda rápido. Criança feia tem que fazer tudo rapidinho. Criança bonita leva 2 anos para andar, porque todo mundo só pega no colo. É? Né, Zia? É. O Zinho andou mais ou menos com 10 meses. É. E falou antes de andar. Você consegue entender? Ele é meu irmão aqui, por isso que eu posso brincar, viu? A gente é parceirão. Ok? Então presta atenção. Nós somos muito diferentes. E aí tá, beleza, eu já expliquei aqui. E a vida faz isso, gente. Eu tenho falado o tempo inteiro e já falei. Eu repito para o povo gravar. O que a vida faz? Pega um proativo e coloca do lado de um lerdo. Trabalha junto. A mulher proativa, o marido. Sim. E o que a vida está falando para os dois? Aprenda um com o outro. Um administra dinheiro, o outro sabe trabalhar, mas não administra nada. Então vai um administrador e um trabalhador. Aí o trabalhador implica com o administrador. E o administrador é para trabalhar junto. O proativo do lado do inverno é maravilhoso. O proativo fala... E o lerdo fala, calma. O mundo vai acabar hoje, não. Ela... A voz do lerdo...
te matar, rapaz. Você tá rindo, mas é sério. O que o Lerdo tá transmitindo pro proativo? Calma, cara. Precisa correr assim, não. Vida passa muito rápido, vamos aproveitar. Desacelera. Sua pressão vai aumentar, isso vai te dar uma gastrite, uma úlcera. Você vai infartar. Mas o que o proativo tá falando pro Lerdo? Lesma, acelera um pouquinho, que ninguém aguenta. Também não precisa ir arrastando. Isso aqui é maravilhoso, porque pessoas são diferentes. Tem gente que, se você não explicar, desenhar, não aprende. Tem gente que, se você tentar falar tudo, já foi embora. Ele já entendeu. Te deu a conta de luz e o dinheiro. Pronto, o que você sabe? Aí, vai pra fazer o quê? É pra você ir no McDonald's, sentar e ler o que tá escrito aí, não é verdade? Mas tem gente, é assim ou não é? Tem gente que pega no... Mas tem gente... Então você abrir a cabeça e botar dentro, não funciona. Isso é maravilhoso, gente. Isso é gostoso demais, porque diminui uns, aumenta outros. Isso é muito gostoso. Então aprenda a lidar com gente. Na igreja tem gente, mas muito difícil. Que se eu não conhecesse o sistema, eu diria que veio direto das regiões mais baixas do mundo pra cá. Não tem gente que parece que vem assim, já vem vermelhinho, não tem? Nem esfriou. É bom falar coisa ruim de forma legal, né? Então aprenda uma coisa aqui. O que aproxima pessoas? O que é que aproxima a gente? Bom, algumas coisas eu separei aqui, lógico, não estou extinguindo o assunto, minha proposta não é essa. Mas uma coisa que nos aproxima muito, afinidades. Gostar basicamente da mesma coisa. Não necessariamente. Então, por exemplo, quem aqui gosta de futebol, levanta a mão. Isso. Quantos aqui torcem, por exemplo, pro Flamengo? Levanta a mão. Quantos são vascaínos? Levante a mão. Quantos são botafoguenses? Levante a mão. Isso aí. Quantos são tricolor? Levanta a mão. Olha que beleza. Cada um torce para um time, sim ou não? Ou um grupo torce para um time, mas uma coisa nos une. Gostarmos de futebol. Que é da primeira, que é da segunda divisão. Mas beleza, deixa quieto. É só uma brincadeira. Quem não entende de futebol ficou assim. Né, Cruzeirense? Tem gente de segunda divisão aqui até no outro canto. Deixa quieto, não implica comigo não, Elisé. Então, afinidade, aquilo que nos aproxima. Outra coisa que nos aproxima, necessidade. Às vezes tu não tem afinidade, mas tem necessidade de estar perto da pessoa. Trabalha no mesmo lugar. Você nem gosta. Porque a pessoa é ruim. Pastor, mas não tem que amar todo mundo. Amar tem, gostar não. Porque gostar tem a ver com gosto. Quanto menos você gosta da pessoa, melhor você tem que tratar ela. Quanto mais você gosta, pode notar, eu gosto do Zia, a gente tem uma intimidade. Você pode notar que eu fiz diversas brincadeiras com ele. Que eu não faria, enfim, um montão de gente aqui que eu não tenho intimidade. É importante nós entendermos isso. Quanto mais distância ou distanciamento nós temos, mais desconforto, mais cortês, mais agradável, mais cristão nós precisamos ser. Posso ouvir um amém? Tem pedindo ninguém para tratar mal os outros não, hein? Não é isso não, mas só estou falando para você que tem que entender o desafio, gente, que é para se deixar um pouquinho mais longe. Mas, às vezes, a gente, ou nós temos que ficar perto, ou o que nos aproxima são necessidades. Nós temos necessidade de tolerar um chefe que você nem queria. Na emoção, por exemplo, seu chefe briga contigo. O que você fala? Alguém fala assim, ó, seu chefe estava lá falando mal de tu. Você fala, o quê? Peraí que eu vou lá. Aí no caminho você vai, aí você começa a conversar com você mesmo. Escola das crianças, prestação do carro, conta de luz. Aí quando você chega lá, você... E aí, chefe, beleza?
Como é que tá o senhor? Vim aqui só para saber que tá falando alguma coisa aí, beleza? Aliás, queria avisar vocês que ele sempre tem razão. Ora, vai tem necessidades. Às vezes a necessidade nos aproxima. Terceiro, vamos lá. Sentimento nos aproxima. Meu. Você começa a gostar da pessoa. Aí vem a pessoa não vale nada. Ruim mesmo, ruim. Já casou 6 vezes e você se apaixona. Que questão. Eu queria perguntar a você uma coisa. Conseguiu? Eu nem sei se eu vou perguntar mais não, senhor. Você viajaria para São Paulo com um cara que já foi para lá e bateu 5 vezes de carro? Ó, para todas as vezes que eu fui para São Paulo, eu bati. Sério. Vou amanhã, você quer ir? Mano. Não tem nada. Já vou falar pra você. Eu já casei 5 vezes. Quer? É menos. Quero não, dona. Mas eu sou gostosona. Dane-se. Dane-se. Eu não consigo entender. Aí o pessoal fala, nossa, pastor, o senhor é doido, brincalhão. Gente. Um camarada desse que bateu 5 vezes que foi pra São Paulo, ele pode o quê? Ele pode jogar um futebol comigo. Tem coisa que ele pode fazer. Dirigir. Aí a pessoa vem e fala comigo. Minha filha, pastor, tô numa luta com o meu casamento. Nossa, meu amigo. Puxa, que dó. Casado há quantos anos? 3. Primeiro casamento? Não. 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 O seu, esse é o 3º. E o dele é o 4º. Pois isso não é casamento, isso aí é UFC. A pergunta certa não é se vai dar certo ou não, é só quando vai dar errado. A gente já sabe. E a via de regra é isso que vai acontecer, mas sentimento. Os relacionamentos são, sem dúvida, uma das áreas mais importantes e complexas da vida. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nós nos relacionarmos uns com os outros, refletindo o amor e a unidade que encontramos na Trindade. Contudo, viver em comunidade, seja no contexto familiar, de amizade ou mesmo no casamento, é muito desafiador. As diferenças entre as pessoas, suas necessidades, temperamentos e crenças podem gerar tensões e mal-entendidos e, como algo mais extremo, até mesmo afastamentos. Hoje nós vamos refletir sobre como superar os desafios dos relacionamentos à luz da fé, da tolerância e da sabedoria, e como podemos, de fato, lidar com as diferenças que surgem ao longo do caminho. Como nós podemos evitar mal-entendidos, intolerância? Como nós podemos viver relacionamentos mais pacíficos? Deus ele nos dá diretrizes claras em sua palavra sobre como podemos vencer essas barreiras e cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no amor e na compreensão. Uma das realidades que precisamos aceitar é que diferenças sempre existirão nos relacionamentos. Cada pessoa é única, assim como nossas digitais são únicas, cada pessoa é única, com a sua própria história, personalidade, o modo de enxergar o mundo. Essas diferenças não são um problema em si, mas podem se tornar grandes desafios quando não sabemos lidar com elas. A palavra de Deus nos ensina que somos chamados a viver em unidade, apesar das nossas diferenças. Em Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5, nós lemos: assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e cada membro está ligado a todos os outros. Essa passagem nos lembra que, mesmo sendo diferentes, somos partes de um único corpo em Cristo. As nossas diferenças, portanto, devem ser vistas como uma oportunidade para o crescimento mútuo e não para gerar divisões. No entanto, para que isso seja possível, precisamos aprender a lidar com as particularidades de cada um com paciência e sabedoria. Isso só é possível com o tempo, à medida em que nós vamos conhecendo a pessoa e nos adaptando ao jeito dela.
Os desafios nos relacionamentos são inevitáveis, mas não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus nos dá as ferramentas necessárias para superar as dificuldades, desde que estejamos dispostos a confiar nele e a aplicar os seus princípios em nossas vidas. Lidar com as diferenças requer fé, autocontrole, sabedoria. Requer que aprendamos a entender as necessidades e os temperamentos dos outros e que evitemos os maus entendidos e que cultivemos também a tolerância e o respeito. Você está disposto a fazer esse esforço? O esforço de ter essa paciência para que você consiga conviver bem com outras pessoas? Será que você está disposto ou disposta a abrir mão do seu orgulho, da sua vontade, de você estar sempre certo em todas as situações, para que você possa cultivar relacionamentos saudáveis? Você possa buscar a Deus em todos os momentos e a direção para superar os desafios que surgem quando os relacionamentos vão se tornando mais íntimos. Que sejamos sempre agentes de reconciliação e paz, assim como Cristo nos chamou a ser. E aí, você gostou do vídeo? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você ama. Um abraço e a gente se vê em breve.